Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Um bebê nasce do encontro de duas células reprodutivas que se juntam numa só e em poucos meses se transformam em bilhões, constituindo um corpo onde cada célula sabe o seu lugar, de modo que as do córtex cerebral serão radicalmente diversas daquelas que constituem os cabelos, por exemplo. Mas ambas vieram da mesma célula original. Qualquer criança, então, perguntaria: quem ensinou essas células a se comportarem assim? Uma sequoia, árvore que chega a ter 100 metros de altura, 35 metros de diâmetro e a viver 1000 anos, nasce de uma pequena bolota, uma semente que guarda toda a exuberância do maior ser vivo do planeta. Que extraordinária arquitetura! As forças celestes que equilibram os mundos, impedindo que a Lua caia sobre a Terra, ou que o Sol colida com Marte, e as forças que dinamizam o funcionamento do átomo são também demonstrações inequívocas de uma organização superior. E o céu noturno, com estrelas que se contam em maior número do que os grãos de areia de todos os desertos e oceanos da Terra, impõe com sua beleza um indizível encantamento. Reconhece-se o autor pela obra. Frente à grandiosidade do cosmos, à infinitude do tempo e à inatingível complexidade da criação, é fácil deduzir que a inteligência por trás disso tudo não cabe em nossa compreensão. Mas podemos pressenti-la, como um cego sente a luz. Por séculos perguntamos quem é Deus, como se fosse possível lhe dar um nome, como se Deus fosse um super-homem. Não podemos dizer quem é Deus, mas podemos ter uma inicial compreensão do que é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Um bebê, quando nasce, carrega consigo o dom do Criador em cada uma de suas células. Tudo o que temos a fazer é buscar o enriquecimento de nossas possibilidades espirituais, a fim de encontrar em nosso próprio coração a realidade do divino que sustenta a vida, ilumina o sol, produz as galáxias e aguarda pacientemente que, diante de tudo isso, um dia, finalmente o ser desperte. O programa Espírito e Vida de hoje aborda um assunto muito importante para o nosso futuro e o futuro de todos. Vamos conversar sobre evangelização, no ano que a evangelização espírita completa 35 anos no Brasil. Sabemos que a educação é o caminho fundamental para o progresso individual e coletivo. Qualquer projeto de futuro passa pela educação do indivíduo. Evangelizar é passar às crianças e aos jovens conceitos de moral, ética e de conduta, fundamentais para a coexistência pacífica e o respeito entre as criaturas. O que tem sido feito nos últimos 35 anos para implantar o Evangelho entre os jovens? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a companheira Irandê Lira. Irandê é evangelizadora e dirigente do Núcleo Espírita Estância da Paz. Irandê, como vamos? Bom dia, Nilo. Bom dia a todos os telespectadores. Muito bom ter você conosco em mais um programa Espírito e Vida. Irandê, faça um rápido balanço para os nossos telespectadores desses 35 anos de evangelização espírita. Olha, Nilo, esses 35 anos de campanha permanente da evangelização espírita infanto-juvenil, porque a evangelização ela já existe há mais de 80 anos, onde grupos isolados faziam a evangelização, mas não era de uma forma sistemática. E apenas em 1977 foi que houve a necessidade de se estabelecer uma campanha permanente sobre a evangelização, dado a necessidade, como você mesmo já colocou, de se ter a evangelização de forma sistemática dentro das casas espíritas, de uma forma onde as crianças
pudessem ter esse amparo e essa orientação à luz da doutrina espírita. Uma curiosidade do entrevistador. É mais difícil evangelizar crianças e jovens ou adultos? Olha, Nilo, cada um na sua fase. Existem os evangelizadores que preferem a criança, outros os jovens, outros os adultos. Então, eu não posso classificar de ser mais fácil ou de ser mais difícil, mas que está muito mais no evangelizador, né? Naquilo que ele tem mais facilidade de desempenhar, porque a criança tem uma necessidade, o jovem tem outro e o adulto tem outro. Então, cada um tem que se adequar ao perfil. E aquele perfil demanda também um conhecimento acerca daquelas necessidades. Mas que, para mim, tanto a infância como a juventude, como o adulto, para mim, é um prazer enorme estar nesse contato educativo. Duas perguntas em uma. O objetivo maior da evangelização infanto-juvenil, qual é? E os nossos jovens são ou estão receptivos a essa atividade? Olha, o nosso maior objetivo na doutrina espírita é conscientizar mentes à luz de Jesus, né? É trazer essa consciência mais ampla de onde vim, do que estou fazendo aqui e para onde irei. E a partir disso, a gente está trabalhando diariamente a questão das nossas posturas, daquilo que eu estou sendo, daquilo que eu preciso ser, desse meu contato com o outro. Então, o que a gente trabalha nas escolas de evangelização é esse trabalho, esse conhecimento de si, esse conhecimento do outro, essa interação com a sociedade, porque eu preciso estar bem comigo, estar bem nessa interação com o outro e estar bem no ambiente em que eu vivo. Sem desmatar, sem poluir, sem danificar. Eu preciso ter essa consciência ampliada. E a evangelização, ela promove isso, tanto para a criança, como para o jovem, como para o adulto. No adulto, hoje, na evangelização, nós temos os grupos de pais, que ainda é um trabalho muito difícil ainda a nível de Brasil. Nós estivemos agora, em julho, no 6º Encontro Nacional de Diretores de DIGE, em Brasília, onde nós reunimos a liderança do Brasil inteiro acerca do DIGE, além também de outros países. Estavam presentes lá mais de 10 países que estavam vindo para o Brasil nesse momento desse encontro, que acontece a cada 5 anos, para, nessa troca de experiência, levar as experiências do Brasil para os países deles. Então, nós podemos dizer que, em termos de Brasil, a evangelização no Brasil ela está indo muito bem, dado esses 35 anos de campanha ininterrupta. São 35 anos promovendo uma divulgação em prol da criança, do jovem e da família, à luz da doutrina espírita. É um trabalho árduo, como diz o Dr. Bezerra de Menezes? É. Mas é um trabalho que já está dando frutos e que, segundo o próprio Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, em entrevista, nos disse, antes do encontro, o pessoal da Federação Espírita Brasileira teve com Divaldo e ele, através da sua mediunidade, passa esse recado do Dr. Bezerra. Sigam, porque o caminho é por aí e vocês já estão levando frutos, já está se vendo frutos desse processo da evangelização sistemática dentro do Brasil. Isso é um incentivo, não é? Um incentivo enorme. Exorta né? as pessoas a continuar a atividade. Com certeza, com certeza. Irandê, o discurso religioso, céu, inferno, castigos, etc., ainda funciona com os jovens da geração Twitter e Facebook? Você vai responder daqui a pouco, no próximo bloco, que a gente dá uma paradinha e volta já. Não sai daí. Estamos de volta com Irandê Lira, ainda conversando sobre a evangelização infanto-juvenil. E a pergunta que eu deixei no ar, no final do bloco anterior, é a seguinte: Irandê, como
O discurso religioso tradicional ainda funciona, ou seja, céu, inferno, castigo, penas eternas, funciona com essa geração Facebook e Twitter? Olha, Nilo, apesar de ser uma geração, como você coloca, Facebook, Twitter e outros tantos instrumentos, ainda existe a questão do medo imposto por outras religiões. E o que nós vemos muitas vezes são crianças que chegam às aulas de evangelização, às escolas de evangelização espírita infanto-juvenil, trazendo essas questões do medo, do castigo, que Deus castiga, que existe céu, que existe inferno. E aí, certa feita comigo, aconteceu um caso bem interessante de uma criança que ela também frequentava um outro segmento religioso. E nós falávamos dessas questões, né, das dificuldades, quando a gente tem aqui na Terra, e quando a gente desencarna, a gente está em situações diferenciadas. E aí ele falou assim, Irandê, e então quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, que a gente não for bom, a gente vai ficar lá no daquele que tem chifre? Aí eu disse, como assim? O boi, o touro? Ele falou, não, aquele. Aí fazia um gesto, aquele. Eu falei, eu não estou entendendo. E aí eu fui, né, para ver, instigando, para ver até onde ele ia chegar. Quais eram as conclusões dele, para que a gente pudesse conversar sobre aquilo que amedrontava ele. E aí ele continuou dizendo, aquele que mora aqui embaixo. Eu dizia, mas é a minhoca? A minhoca não tem chifre. Ele dizia, não, aquele que tem chifre, rabo e garfo. E aí eu disse, é do cão que você está falando, é do diabo, são essas... Ai, não fale nem nisso, Irandê. E aí a gente vê que a criança ela ainda está amedrontada com essas questões. Os adultos ainda usam um Deus que castiga, um Deus punitivo, onde a religião espírita, a doutrina espírita, ela não traz isso para a criança. Ela traz um Deus de amor, um Deus de alegria, um Deus que quer, que deseja o nosso bem-estar. E aí a gente vai descaracterizando isso. Então, embora a criança hoje ela tenha acesso a todos esses mecanismos, ela ainda também traz essas inquietações. E essas questões, muitas vezes, sendo colocadas de forma equivocada dentro de casa, às vezes causa até um pânico do sono, Nilo. Nós também já tivemos crianças e jovens que chegam na evangelização que têm medo de dormir, porque estão sendo amedrontados por questões que foram colocadas para elas, tipo, você vai sofrer isso, você vai ser amedrontada por isso, Deus vai lhe castigar por isso, e aquilo vai criando uma situação de medo na criança e no jovem. Então, a doutrina espírita, ela tira essa venda dos nossos olhos, assim como da criança também e do jovem. E aí a gente ouve, eu já ouvi várias vezes alguns jovens dizendo assim, aqui, na doutrina espírita, eu sinto Jesus perto de mim. Foi o único canto, Irandê, que eu consegui sentir Jesus perto de mim. Então, a responsabilidade dos pais. Como que o pai pode contribuir com esse trabalho? A evangelização, então, começa em casa? A evangelização começa em casa, Nilo. E uma das propostas hoje da FEB, tá, do Brasil, é trazer a família para dentro do centro espírita, da casa espírita, para que ela venha junto, pai, mãe e filhos, entender desse processo. Porque não adianta somente a criança estar na escola da evangelização, participando das aulas da evangelização. A família precisa estar junto. Porque eu também já tive experiência do jovem chegar para mim e falar assim, Irandê, enquanto meu pai está aqui, está ótimo. Mas quando ele chega em casa, você não conhece ele, não. Você não sabe quem ele é, não. Então, o evangelho no lar, lá em casa, é momento de briga, de discussão. Meu pai fica dizendo o que a gente está fazendo de errado e a gente também diz o que ele está fazendo de errado. Quer dizer, estavam usando o momento do evangelho no lar de uma forma totalmente distorcida. Estavam lavando roupa suja. Lavando roupa suja no momento em que a gente precisa entrar num processo de interação fluídica e amorosa com Jesus. E se abrir para um aprendizado, aprender com o filho aprender conosco também, de uma forma respeitosa e construtiva. Né? Então, são essas questões que na evangelização eles vêm à baila, vêm à tona.
E nós, enquanto evangelizadores, temos uma responsabilidade enorme frente a essas crianças, jovens e adultos. E nós nos precisamos capacitar para isso. Então, agora, no Encontro Nacional de Diretores de DIGE, o 6º encontro, nós abordávamos e fizemos projetos justamente na questão da capacitação, da divulgação e da organização e funcionamento dos DIGE nas casas espíritas. E aí chega numa pergunta que eu queria lhe fazer. Quais são os fundamentos educacionais da pedagogia espírita? Ou é uma metodologia própria? Olha, Nilo, nós fazemos um passeio nos teóricos da educação. Nós trazemos os conhecimentos de Vygotsky, nós trazemos os conhecimentos de Piaget, nós trazemos os conhecimentos de Pestalozzi, que, aliás, foi quem encaminhou e orientou o nosso querido Kardec, né, Hippolyte Léon Denis Arrivai. Então, ele precisou desse teórico da educação, que foi para ele um ponto de referência, de orientação, para que ele futuramente tivesse esse entendimento maior do que é a doutrina espírita. Então, nós não fugimos desses teóricos que são basilares da educação. E a doutrina espírita, o que ela traz é esse conhecimento de Jesus. Quais os conhecimentos que Jesus trouxe? A gente costuma dizer que Jesus é o maior educador. Maior pedagogo. O maior pedagogo que botou o pé aqui na Terra. Então, ele ensinava pelo exemplo. Ele não ensinava dizendo como era que era para fazer, nem dando fórmulas de como fazer. Ele não tinha módulo, ele não tinha roteiro. Ele, por si só, era o ensinamento, com o seu próprio exemplo. É tanto que ele não deixou nada escrito. Posteriormente, foi que se sentiu a necessidade de escrever o que se havia visto ele fazendo, para que a gente não esquecesse. E nós estamos aqui há mais de 2000 anos, nessa tentativa de entender ainda o que Jesus nos deixou com tanta clareza através dos seus exemplos. Então, na evangelização, a proposta que a gente traz é a proposta de Jesus, respaldado nos teóricos da educação. Compreender e vivenciar Jesus. A gente vai parar um pouco, volta daqui a pouco, ainda conversando, e dessa vez quem vai fazer as perguntas são os nossos telespectadores, e o assunto é evangelização espírita com nossa irmã Irandê Lira. Voltamos já. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde. Como encaminhar as crianças para a evangelização? A criança chega à evangelização de duas formas. Ou ela vai sozinha, com um colega, ou ela é levada pela própria família. O ideal seria que ela fosse levada, conduzida pela família, mas nem sempre isso acontece. Quando a gente trabalha em situações onde são bairros, onde não existe tanta dificuldade, as crianças geralmente elas chegam com a família. Nos bairros mais de periferia, as crianças chegam muito sozinhas, porque elas vão com um coleguinha. Infelizmente, ainda existe um preconceito muito grande acerca da doutrina espírita. Se confunde doutrina espírita com as doutrinas espiritualistas. Então, muitas vezes se chega para fazer um trabalho de evangelização em determinados locais e nós somos vistos como pessoas que fazem o mal, pessoas que fazem isso, pessoas que fazem trabalho, que fazem isso, que fazem aquilo, descaracterizando o que é verdadeiramente a doutrina espírita. E aí, quando a criança vai e ela conhece o que é que está, qual é o nosso processo de trabalho ali, ela leva essa informação para dentro de casa. Nós já tivemos também essa experiência da criança chegar com 4 anos sozinha à evangelização. E no final do ano a mãe vem para a festinha de encerramento, conhece e no ano seguinte começa a frequentar. E aí, posteriormente, a mãe diz: Irandê, hoje nós estamos dentro da família com uma nova característica. Então, isso nos alegra e nos leva a ter a certeza cada vez mais daquilo que os espíritos já nos dizem, que o caminho de ajudar ao progresso da evolução é pela educação. E a evangelização espírita infanto-juvenil, nos seus 35 anos de campanha permanente,
tem contribuído muito para esse processo de melhoria do nosso planeta, principalmente do nosso país. A evangelização espírita é diferente das outras evangelizações? Olha, a evangelização espírita tem os princípios básicos da doutrina espírita. Então, um dos temas que a gente aborda na doutrina espírita, nas aulas de evangelização, e em que outros segmentos religiosos não abordam, é a questão da reencarnação. Quando a gente trata da questão da reencarnação dentro das aulas de evangelização, da doutrina espírita, a criança ela começa a compreender melhor o seu papel aqui na Terra. Então, ela sabe, por exemplo, se ela está num processo hoje que lida com a questão da dificuldade auditiva, e aí eu também tive essa experiência com uma jovem que tem dificuldade auditiva na nossa escola de evangelização, e ela chegou à conclusão que quando ela desencarnasse, ela não teria mais aquela dificuldade auditiva, e que na próxima encarnação ela poderia vir sim, sem mais aquele processo de dificuldade auditiva. Então, aquilo para ela foi uma alegria enorme. Ela falou para mim, eu não vou ter mais dificuldade auditiva? E eu falei, não, quando você desencarnar, não, porque você não vai precisar mais desse aparelho auditivo para ter as percepções auditivas. E aí aquilo chega para a criança de uma forma, é um conhecimento que consola, que alarga, que faz com que ela tenha novas esperanças de um futuro melhor. Então, a reencarnação é um ponto alto e é um diferencial dentro das escolas de evangelização espírita para os outros segmentos religiosos. Eu gostaria de saber como é feito a formação dos evangelizadores. A formação dos evangelizadores, ela precisa ser contínua. Toda casa espírita que tem evangelização, o Departamento de Infância e Juventude, precisa capacitar seus evangelizadores. Então, anualmente ou semestralmente, é necessário que se faça um processo de capacitação. Então, são estudos da pedagogia espírita, onde hoje nós temos teóricos, inclusive nós temos 2 escritoras no nosso próprio estado, que é Cláudia Farache e Sandra Borba, que para nós, aqui no estado do Rio Grande do Norte, são escritoras e pedagogas que nós temos como ponto alto dentro do nosso estado. Aliás, elas têm um reconhecimento nacional. Então, nós aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, nós temos livros, nós temos literaturas fantásticas que vão nos orientando para esse processo de capacitação e orientação desses evangelizadores. Então, as casas espíritas, elas precisam capacitar, devem capacitar seus evangelizadores, dado a responsabilidade que é estar à frente de uma sala de aula com crianças, jovens ou adultos, dentro dessa proposta à luz da doutrina espírita. Bem como o Estado do Rio Grande do Norte também promove isso. Então, anualmente, nós temos os encontros de evangelizadores, a cada 2 anos nós temos o encontro estadual de evangelizadores e intercalando, nós temos também os processos de formação do evangelizador. Então, sempre no início do ano, nós temos um encontro geral propiciando aos evangelizadores do estado do Rio Grande do Norte esse momento de capacitação. E, fora isso, as instituições que têm o Departamento de Infância e Juventude também precisam estar semestralmente ou anualmente fortalecendo essa capacitação dentro das suas casas. Como preparar crianças e jovens para o momento de transição em que a Terra passa? Através da evangelização. A criança que está inserida na evangelização, ela tem muito mais capacidade de absorver, de armazenar, compreender e até lidar com essas questões que estão no mundo. E aí a gente que faz uma evangelização em situações de periferia hoje, a gente vê como a criança ela vai se melhorando ao longo da evangelização. Aquelas crianças que chegam na evangelização num processo de agressividade extrema, quando vai chegando no meio do ano para o final do ano, você já vê aquela criança dando respostas diferentes para atitudes diferenciadas dentro da própria escola. Sábado passado, dentro da instituição que eu trabalho, o Núcleo de Estudos Espíritas Estância da Paz, em Parnamirim, uma mãe de uma criança, de um jovem, chegou para mim para falar exatamente isso. Irandê, fulano está totalmente diferente. Ele hoje na escola já não entra mais em briga,
quando ele entra, né, nesses conflitos, é para levar a paz, a tranquilidade e dizer, olha, pense direitinho, você está agindo errado, em casa está mais tranquilo, já não está mais agressivo com os pais como era antes. Então isso vai nos mostrando que o caminho com Jesus é esse. E lidar com a criança, com o jovem e com o adulto no processo da evangelização espírita, infanto-juvenil, faz com que a criança e o adulto esteja melhor preparado para o que nos aguarda lá fora, que é a vida. Agradecemos a presença de Irandê Lira em nosso programa. Irandê, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E agora nós vamos ao nosso último quadro. O nosso programa, como sempre, dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. O Mestre na Educação, Pedro Camargo, pelo Espírito Vinícius. Pelos Caminhos da Evangelização, Cecília Rocha. Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, de Sandra Borba. E Saberes Necessários à Tarefa e Evangelização Infanto-Juvenil, de Sandra Borba e Cláudia Farache. Sublime Sementeira, Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Coordenação da atual diretoria do Departamento de Infância e Juventude da FEB e coordenado por Miriam Duzi. Chegamos assim ao final do nosso programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia, a sua companhia, o seu carinho e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.